A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Tudo certo? Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Estou aqui para trazer mais uma mensagem, né, do coração de Deus para o nosso coração. E essa mensagem, ela surgiu hoje, domingo. Hoje é domingo, dia 1º de dezembro de 2024. E essa mensagem, ela surgiu hoje durante o meu devocional, quando eu fazia o meu devocional. Eu comecei hoje a fazer um devocional, né, fazer um estudo em cima dos profetas, né? Então, a partir de hoje, eu vou começar a estudar os profetas da Bíblia. E o primeiro profeta, né, que vem na ordem ali das Escrituras é o profeta Isaías, né? Então, assim, todas as vezes que eu vou estudar a palavra de Deus, eu faço uma oração antes, né? Eu peço para Deus falar ao meu coração, né? Aquilo que está no coração dele, né? E falar aquilo que eu preciso entender, né? E eu peço para o Espírito Santo me dar entendimento daquilo que Deus quer trazer ao meu coração, né? Peço para o Espírito Santo me dar entendimento, me dar o discernimento, porque a palavra de Deus ela só é discernida espiritualmente, porque quem escreveu foi o Espírito Santo. Então, a palavra é discernida espiritualmente. Então, eu faço sempre uma oração antes de começar a leitura, né, da palavra de Deus. E aí, eu comecei a ler, então, né, o livro do profeta Isaías, e aí começou a surgir na leitura. O meu devocional hoje foi no capítulo 1 e capítulo 2. Mas me chamou muito a atenção algumas passagens do capítulo 2, do capítulo 1, perdão, capítulo 1. E em cima disso, Deus foi construindo algo ao meu coração, né? E olha só, vamos lá, eu vou ler do jeito que o Espírito Santo me trouxe. Eu vou ler para vocês, tá? Eu vou passando aqui os versos certinho do capítulo 1. Então, eu li o capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro, depois eu fiquei meditando nisso, naquilo que principalmente o capítulo 1 fala, e aí na minha meditação, né, naquilo que eu comecei a pensar, Deus foi transformando, foi trazendo algo para mim e foi trazendo em blocos, né? Então, olha só, esses blocos eles não estão na sequência. Eu vou falar para vocês como é que tá. Então, eu vou ler o seguinte, ó, eu vou ler então Isaías, capítulo 1, versículo 2. Olha só o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 2. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus Peraí, vamos voltar. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus. Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Agora vamos lá no capítulo 1, mas o versículo 4. E só a parte A do versículo 4 diz assim: ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Agora vamos lá para a parte C do versículo 4. Olha só. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Isso é Deus falando, tá? Agora nós vamos lá no versículo 24. Diz assim o versículo 24. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus
adversários. Minha gatinha está miando aqui, mas vamos lá. Agora nós vamos voltar. Nós estamos no versículo 24. Agora nós vamos voltar para o versículo 15. Olha só. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei. Vai vendo? Agora nós vamos avançar. Versículo 25. Tudo isso no capítulo 1 do livro de Isaías, tá? Versículo 25. Na minha ira, vou castigá-los para que fiquem completamente puros. Assim como o metal é purificado pelo fogo. E o versículo 27 diz assim: o Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem. Amém. E olha só, esse contexto do capítulo 1 do livro do profeta Isaías é Deus falando com o seu povo, através do profeta Isaías. Deus falando com o seu povo. Então, o que Deus diz? Né? Primeiro, olha aqui, olha os tópicos aí. Primeiro, Deus está alertando do pecado, que esse povo abandonou. Deus cuidou desse povo. E esse povo virou as costas para ele, né? Por causa do pecado. Né? Depois, Deus vem falar que sabe como é que ele trata esse povo? Sabe como é que Deus trata aqueles que viram as costas para ele? Sabe como é que Deus trata aqueles que não fazem a vontade dele, que vivem conforme cada um a sua vontade? Ele trata como inimigo. Deus trata como adversário. Isso é muito sério. Você que está me ouvindo, que não serve a Deus, que não faz a vontade do Senhor, que vive conforme a sua vontade, cara, Deus olha para essas pessoas e os trata, e os vê, e os trata como inimigos e adversários. Isso é muito sério. Como é que a gente pode ser adversário de um Deus Todo-Poderoso? A gente não tem condições, a gente não tem vez, a gente não dá. E Deus trata como adversários. Depois Deus vem falar que essas pessoas vão orar, vai se matar de orar, e Deus não vai ouvir essa oração. Às vezes a sua oração não é ouvida e você critica a Deus, porque Deus não ouve a sua oração. Mas para pensar a partir de agora que às vezes as suas orações não são correspondidas ou respondidas porque você é visto por Deus como um adversário, como um inimigo. Sabe por quê? Porque você virou as costas para ele. Porque você não faz a vontade dele, porque você vive conforme a sua vontade. E aí ele te olha como adversário, ele te olha como inimigo. Vem cá com o papai. Vem cá com o papai. Quer aparecer na filmagem? Olha lá. Quer aparecer na filmagem. Aqui é o mascotinho, mais novo mascotinho da casa. A mais nova mascotinha. Então, Deus olha você como um adversário, como inimigo, e não ouve as suas orações. É o que ele está falando, é o que ele fala. Depois você pega aí, vai lá no começo e ouve de novo, e assiste de novo, vê de novo as passagens. Ele olha você como um adversário, e você vai orar por uma causa, orar por alguém, orar por, não sei, pelo que você vai orar, e as suas orações não vão passar do teto, porque Deus não vai ouvir. Ele falou para Samuel, nos textos bíblicos, ele falou para Samuel, quando Samuel estava orando por Saul, ele falou assim: eu já rejeitei Saul. Eu rejeitei Saul. Você pode orar que eu não ouvirei suas orações. Eu já rejeitei Saul. Então, tem orações que não são ouvidas por Deus. Por quê? Porque as pessoas são inimigas de Deus. Ele as vê como inimigas. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Depois você pega aí e lê na sua Bíblia aí. Eles enxergam essas pessoas como inimigos, como adversários. Entendeu? E aí, ele continua falando, né?
da questão ele castiga, né, ele castiga para que essas pessoas sejam purificadas, né? Como o metal é refinado pelo fogo, né? Então, por que Deus traz situações para as pessoas, né? No caso daqueles que não conhecem a Deus, para quê? Para que as pessoas se voltem a Ele, como foi no meu caso, né? No momento de dor, eu me voltei para Deus lá atrás, eu conheci Deus verdadeiramente e passei a buscar esse Deus todos os dias, né? No momento de dor, que eu não conhecia, que eu era visto por Ele como adversário, como inimigo, e aí ele permitiu na minha vida uma dor, ele permitiu na minha vida, ele me castigou, porque eu era pecador, porque eu vivia no pecado, e a partir daquilo eu fui purificado, né? Eu encontrei a Deus. Então, ele permite isso. E aqueles que vivem nos caminhos dele também, Deus ele permite situações para que nós sejamos cada vez mais lapidados e moldados, porque é na prova, ali na guerra que a gente se fortalece. Então, Deus permite isso também. E para finalizar, ele fala que ele vai sarar, ele vai salvar aqueles que se arrependerem, lá no versículo 27. Isso tudo está no capítulo 1, tá? De Isaías. Então, lá no versículo 27, ele fala: aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu salvarei. Então, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque se você não se arrepender do seu pecado, até o último momento da sua vida, e você não se arrepender, você vai embora desse plano terreno para o mundo espiritual como inimigo de Deus, como adversário de Deus. E os inimigos de Deus, os adversários de Deus, nós sabemos para onde vão. Já está preparado. Né? Jesus disse, né? O que espera? O que espera os inimigos de Deus? O lago de fogo e enxofre. Né? Então, é muito sério isso aí. Aí as pessoas podem vir falar, mas isso aí está lá no Antigo Testamento. Deus do Antigo Testamento era severo. Jesus veio para trazer a graça, para trazer o amor. Cara, você que pensa, você que fala isso, é você que não conhece a palavra de Deus. Você que fala, o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Você fala isso, é lógico, primeiro, para confortar o teu coração, e segundo, porque você não conhece a palavra. Sabe por quê? Olha o que Tiago, lá no capítulo 1, Tiago 1, capítulo 1, versículo 17 e 18 diz. Presta atenção. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição. Ele não muda. Presta atenção, Deus não muda, ele não muda. Hebreus 13, 8 diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é Deus. João vai dizer para nós, lá no início do Evangelho, no princípio, no princípio era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. Jesus é Deus. Então aqui, Tiago e Hebreus estão falando que ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será o mesmo para sempre. Ele não tem variação. Então, o Deus do Antigo Testamento, meu irmão, minha irmã, não muda. A cabeça dele é a mesma. O que ele sente por nós é igual. O que ele sente por aqueles que o amam é igual. O que ele sente por aqueles que o odeiam ou que não o amam, que não obedecem, é igual. Aquele que não obedece a Deus é visto como inimigo dele, como adversário dele. As orações não são ouvidas. Às vezes você não sabe porque a sua oração não é ouvida. E você critica a Deus. Mas olhe para si. Vê se você agrada a Deus com a sua vida. Vê se você agrada a Deus com aquilo que você coloca para dentro de você, que você bebe, que você come, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz.
Vê se a sua vida agrada a Deus. Não critica a Deus. Primeiro, faça uma reflexão de você mesmo, de como você vive. A palavra de Deus diz, por que me chama de Senhor, Senhor, e não obedecem os meus mandamentos? Não adianta falar que Jesus Cristo é Senhor e não obedecer os mandamentos. Ou obedecer 50%, 70%. Não adianta. A gente tem que obedecer Deus 100%. Ou você quer ser chamado por ele de inimigo, de adversário. Ou você quer ter as suas orações silenciadas por Deus. É sério, né? O negócio o buraco é mais embaixo. As pessoas acham que servir a Deus, que falar que, eu creio em Deus, Jesus Cristo é meu Senhor, é de qualquer jeito. A palavra de Deus mostra que não, né? E hoje eu estava conversando lá na casa dos meus pais sobre pecado, né? E aí estava questionando sobre pecadinho e pecadão, né? Que não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Existe pecado. Mas não tem pecadinho e pecadão? Não tem. Tem pecado. Se você for ver, Noé pecou por quê? Se embriagou. Abraão pecou. Deixa eu ver, Abraão. Noé se embriagou. Abraão mentiu. Falou que Sara era a irmã dele. Mentiu para Faraó. Davi adulterou e cometeu homicídio. Moisés desobedeceu. Saulo matava cristão. E todos esses pecaram e tiveram consequências. Porém, todos eles se arrependeram e estão na glória com o Senhor. Mas não tem pecadinho e pecadão. A Bíblia não fala que tem um pecado maior que o outro. Existe pecado. Então, aquele que peca, seja qual for o pecado, é visto por Deus como inimigo. Você quer ser enxergado por Deus como inimigo dele? Eu não quero. Eu quero ser chamado amigo, filho de Deus. Para que no final, quando ele olhar para mim e falar, vem para a casa do meu pai, bendito. Vem, para casa, bendito de meu pai. Então, isso é muito sério. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Para de fazer divisão na Bíblia. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Cara, a Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. Se fosse para a gente viver só o que está escrito no Novo Testamento, o Senhor não permitia que a Bíblia fosse entregue para nós na sua totalidade. Tem muitas pessoas que falam o Antigo Testamento ficou, a gente está no tempo da graça. Desculpa, meu irmão. A Bíblia é uma só. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você tem que viver a Bíblia na sua totalidade, não só aquilo que te agrada. Que muitos fazem isso. Eu vejo muito podcast, eu vejo muita pregação, eu vejo muita coisa, eu vejo muita asneira. Desculpa a palavra, desculpa o termo, mas muita asneira de pessoas querendo dividir a Bíblia como a época da lei e o tempo da graça. Existe lei, existe graça, existe tudo ainda. A gente tem que respeitar as leis de Deus, os mandamentos dele. Sabe o que vai fazer a gente respeitar, a gente viver debaixo da lei e dos mandamentos de Deus que permanecem? É a graça. Então, é um ligado com o outro. Você tem que obedecer às leis de Deus, os mandamentos, os estatutos. Mas só que a gente não consegue fazer isso. E Jesus veio para trazer a graça, que é o Espírito Santo. Esse sim vai ajudar a gente a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, a lei e a graça estão aqui, juntas, juntinhas. Não tem que separar uma da outra. Precisamos viver a lei. Porém, o que vai fazer nós seguirmos a lei? O que vai fazer nós vivermos a lei? A graça. A graça é a força capacitadora de Deus. É o poder de Deus em nós, que faz com que nós vivamos uma vida que agrade a Ele. Como? Obedecendo suas leis e seus mandamentos. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração, no meu devocional de hoje. Eu estou compartilhando com você. Espero que edifique a sua vida de alguma maneira. A minha foi muito edificada, demais, demais. Tá joia? Beijo do seu coração, tá? Fica com Deus, Deus te abençoe. Bom restinho de domingo.
boa semana para você. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.